Atos capítulo 12. Olhe para a sua Bíblia. Se a pessoa do lado estiver sem Bíblia e você quiser se aproximar para que ela possa ler junto com você, senão vai estar aqui no telão. Você pode ler também junto aqui conosco. Atos capítulo 12, versículo de 1 a 8. Uma notícia muito boa mesmo. A mãe da Sandra já está em casa, graças a Deus. Glória a Deus. Dona Tereza já está em casa, já fez os exames lá, está tudo ok, né? O Jurci, nós estivemos orando por ele na quarta-feira. O Jurci é um cara fantástico, foi diretor muito tempo, diretor dos bancários, e ele ainda está no hospital, estava para ser transferido para São Paulo. Ele está estável, mas não sabe o que está acontecendo com ele. Estão fazendo exames. Então, você que não esteve na quarta, não sabe, nós estamos orando pelo Jurci. Não é da igreja, uma pessoa muito querida nossa. A Leandra esteve lá visitando e disse para a família que a igreja estaria orando. E nós continuamos orando por ele, tá bom? Ore, por favor, ore em todo o tempo, tá? Olha aí para a sua Bíblia, eu quero ministrar uma palavra hoje e provocar algo aí na sua vida em nome de Jesus. Começa o texto. Nessa ocasião, o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja, com a intenção de maltratá-los, e mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava aos judeus, prosseguiu prendendo também Pedro durante a festa dos pães sem fermento. Tendo-o prendido, lançou no cárcere, entregando-o para ser guardado por 4 escoltas de 4 soldados cada uma. Herodes pretendia submetê-lo a julgamento público depois da Páscoa. Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Na noite anterior ao dia em que Herodes iria submetê-lo a julgamento, Pedro estava dormindo entre 2 soldados, preso com 2 algemas, e sentinelas montavam guarda à entrada do cárcere. Repentinamente, apareceu um anjo do Senhor, e uma luz brilhou na cela. Ele tocou no lado de Pedro e o acordou. Depressa, levante-se, disse ele. Então as algemas caíram dos punhos de Pedro. O anjo lhe disse: vista-se e calce as sandálias. E Pedro assim fez. Disse-lhe ainda o anjo: ponha a capa e siga-me. Posso ouvir um amém, irmãos? Amém. Curva a sua cabeça, feche os teus olhos, pede para Deus falar com você. É assim que nós fazemos aqui, esse momento da palavra. Se você crê numa palavra revelada, ore, pede para Deus falar com você. Fala para Ele assim: Deus, me dá uma palavra para eu voltar para casa. Fala para Ele assim: me dá uma palavra para mais uma semana, para mais um mês, mais um ano, Senhor, me dá uma palavra, direciona a minha vida. Quem sabe você possa dizer assim: Deus, muda os rumos na minha vida, muda o rumo das coisas na minha vida, Senhor. Me dá uma palavra, pede aí. Se você puder tocar em alguém que está do seu lado também, orar pela pessoa que está do lado, para que ela também ouça, para que ela não esteja aqui só com o corpo, mas a alma dela esteja aqui ouvindo, ela esteja bem presente aqui ouvindo a palavra. Ore aí pela pessoa do teu lado. Pai, em nome de Jesus, o Senhor é maravilhoso, o Senhor sabe todas as coisas, o Senhor sabe o tempo certo de todas as coisas. Senhor, os teus planos, ó Deus, eles são maravilhosos. Sou testemunha, Senhor, de que os teus planos são maravilhosos. Por isso, Pai, nós pedimos agora aqui que todos nós, Senhor, a família inteira, dos mais jovens aqui, Senhor, os mais adultos aqui, todos nós sejamos tocados por essa palavra.
Provoca aqui uma experiência, Senhor, pela palavra, em nome de Jesus Cristo. Diga à pessoa do lado assim: Deus quer falar com você hoje. Amém. Não sei se você conseguiu ler com calma aí comigo, se você prestou atenção no texto, na história do texto. Esse momento foi um momento muito precioso da igreja. É engraçado, irmãos, como é que determinadas situações têm assim uma finalidade de forjar atitudes em nós assim que são diferentes. Esse momento que eu li, a igreja estava passando um momento difícil. A igreja estava passando por uma perseguição. A igreja estava passando por um momento em que os outros gostavam de ver um cristão morto. Quando o rei prendia lá, era um cristão, ele percebia que os boatos eram de que estava todo mundo feliz com isso, então ele continuava prendendo. Falou: então vou prender mais um. Pedro, por exemplo, ele queria fazer um show com isso, pôr a público, todo mundo vendo isso. Pedro estava preso, e começaram então as mortes. Nesse momento, a igreja fazia uma coisa que ela foi deixando de fazer, ela foi parando de fazer, conforme eles faziam na época, ela foi deixando de orar. Nesse momento aqui, a igreja, ela se reunia para orar. Para você ter uma ideia, era como um revezamento de oração. É como se algumas casas assim já marcavam um encontro. Falou: olha, às 14 horas vai ser lá na minha casa a oração. Aí a outra casa falou: olha, às 20 horas é na minha. E aí eles se revezavam em orar, e diz, intensamente orando. E por causa desse momento, coisas extraordinárias aconteciam. Alguém na Bíblia, ainda está aberto ainda a Bíblia aí? Está aberto o texto? Acho que o celular não vai aparecer isso, talvez. Na Bíblia, alguém na Bíblia, em cima do texto que eu li, tem um subtítulo aí, um título em cima? O que é o título? Ok. Outro tem? Pedro é livre da prisão? Aí, esse que eu queria ouvir. Fala aí alto para mim, querida. Milagrosamente. Essa parte que eu queria chegar aqui. Essas coisas aconteciam por causa de uma vida de oração. Havia oração intensa. Tema de hoje, se você for anotar, e eu gostaria que você anotasse: que tal orar? Que tal orar? Ouça isso. Ouçam frases apenas, ouça. Atualmente eu estou tão ocupado que não posso passar menos de 4 horas por dia na presença de Deus. Quem disse isso foi Martim Lutero. Quanto mais ocupado ele estava, ele dizia assim: eu estou tão ocupado que menos de 4 horas não resolve o meu problema. E nós, quanto mais ocupados estamos, menos oramos. A oração é o antídoto para todas as nossas aflições. João Calvino. Sempre que Deus quer exercer misericórdia para com o seu povo, a primeira coisa que Ele faz é levá-lo a orar. A oração é um instrumento poderoso, não para fazer com que a vontade do homem seja feita no céu, mas para fazer com que a vontade de Deus seja feita na terra. A oração. Orar corretamente significa orar e continuar orando até que Deus responda. Ouça essa. A oração em si mesma
é uma arte que só o Espírito Santo pode nos ajudar. Ele é doador de todas as orações. Rogue pela oração, ore até que consiga orar, ore para ser ajudado a orar, e não abandone a oração, porque não consegue orar. Pois nos momentos em que você acha que não pode, é que realmente está fazendo as melhores orações. Às vezes, quando você não sente nenhum tipo de conforto em suas orações, é que teu coração está quebrantado e abatido. Realmente você está orando e lutando em oração. Lucas capítulo 18, versículo de 1 a 7. Olhem para mim. Quantos aqui acreditam no poder da oração? Amém. Eu vou mudar a minha pergunta. Quantos aqui têm experiência de oração, de orar e Deus responder e coisas acontecerem? Amém. Eu tentei não ficar anotando muita coisa para a gente não, que eu queria ter um tempo de oração. Não sei se eles aqui vão lembrar, um culto de sexta-feira. Nós estávamos numa sexta-feira num culto em Cachoeira Paulista. E terminamos a palavra e vamos orar. Não sei se eles vão lembrar disso. No meio da oração, nós estávamos orando, a igreja de pé orando. E eu queria saber onde é que ficava o hospital da cidade. Onde fica o hospital da cidade? Não sei se vocês lembram disso. Aí alguém apontou, falou, fica para lá para cima. E como era um grupo da igreja mesmo, acreditava que ninguém ia achar isso estranho, eu pedi para os irmãos, falei, me ajudem, virem para aquele lado e levante as mãos. E comece a orar por todos que estão lá. Não sei se vocês lembram disso, dessa história. Levante as mãos e comece. Eu falo porque eles estavam comigo lá, Cachoeira. Estende as mãos para lá e comece a orar naquela direção. Na sexta-feira. O relato no sábado, que nunca houve tantas altas médicas como naquele dia. Gente que a gente nem sabe quem é, qual era o problema, a gente não sabe nada. Apenas a igreja orava, só isso, irmãos. Orava. Eu queria hoje aqui, com essa palavra, resgatar na sua vida a oração. Tudo que nós não podíamos permitir que acontecesse na nossa vida, é deixar de orar. O pior que pode acontecer na sua vida, é você aprender a viver sem oração. O pior que pode acontecer na sua vida, é você aprender a viver sem Deus. É você achar que não depende de Deus. É a pior coisa que pode acontecer na vida de uma pessoa. É sobre isso que eu quero falar. Que tal orar? Lucas 18, 1 a 7. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre, nunca desfalecer, dizendo: havia numa cidade um certo juiz, que nem a Deus temia e nem respeitava o homem. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, que ia ter com ele, dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis atendê-la. Mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e me importune muito. E disse o Senhor: ouvi o que diz o injusto juiz, e Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Por favor, responda a essa. Você ora? Como você ora? Quanto tempo você ora? Onde você ora? Pergunta a pessoa lá assim: você costuma orar? Ouça. São histórias reais, tá? São histórias reais.
Há poucas semanas ouvimos pelo rádio relato de histórias de momentos de oração. Estou lendo para você. Notícias que, devido à ameaça de inundação, deveríamos tirar os nossos automóveis da garagem subterrânea. Uma barragem havia se rompido durante a noite e às 6 da manhã a água havia chegado até o nosso bairro. Em nossa casa reuniram-se 10 mulheres. Eu acho que mulher que gosta de orar, né? Não acho uma história que diz assim, 10 homens. 10 mulheres imploraram ao Senhor para que Ele, em sua onipotência, detivesse as águas. Oramos por cerca de 15 minutos. Depois olhamos pela janela para ver até que altura a água já havia chegado. Ela tinha alcançado o nosso terreno, mas não o inundou. Alguém informou que a água havia parado de subir nos últimos 15 minutos. Que tal orar? Que tal orar? 1 Timóteo 2,1, não precisa abrir, diz: admoesto-te, pois antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens. Deprecação quer dizer documento em que um juiz de um tribunal pede para outro a realização de uma diligência ou ato judicial. Quando você ora, é isso que acontece. Sai ordem do céu ao seu respeito. Você crê nisso? Vou te contar essa história. Queria que essa pessoa estivesse aqui. É uma senhora de idade. Ela estava no metrô sozinha em São Paulo, há muitos anos atrás. Se ela estivesse aqui, você teria a oportunidade de conhecer essa pessoa que ora muito. Hoje ela não veio. E ela teve que ir para São Paulo e pegou ônibus aqui em Guará e pegou o metrô. E de pé no metrô, no braço dela havia um relógio, não caro, mas desses relógios bonitos assim, tinha muita atenção. E ela no metrô sozinha lá, uma senhora, ela percebeu um homem olhando para o relógio dela. E ele não tirava o olho do relógio dela. E ela começou a ficar incomodada com aquilo, até que uma pessoa se levantou e ela pôde sentar. Quando ela sentou, o homem veio na direção dela, de pé, e ficava olhando, encarando ela e olhando para o relógio dela. Nesse momento ela fez uma oração. Ela orou assim: Deus, se eu estiver fazendo um mau julgamento, eu peço que o Senhor me perdoe agora mesmo. Mas se eu não estiver julgando mal esse homem, e a intenção dele for de me assaltar, eu peço agora, em nome de Jesus, que ele seja amarrado aqui. Quando ela terminou de falar essas últimas palavras, os braços desse homem dentro do metrô se cruzaram. Ele caiu de joelho e ele gritava dentro do metrô. As pessoas ouviam: me solta, eu não vou te roubar. Repetia isso dentro do metrô gritando: me solta, eu não vou te roubar. Ela orou de novo: Senhor, na próxima parada, que este homem saia daqui. O metrô parou, ele levantou correndo e saiu. Nós estamos perdendo, irmãos, o melhor de Deus para a nossa vida: orar. Para tudo, irmãos, para tudo. Eu conto histórias assim, te assusta. Eu conto histórias, eu ficaria a noite inteira aqui contando para você o que Deus já fez em oração. Eu tentei não ficar anotando muita coisa para não esticar o tempo, e eu quero ministrar algumas coisas sobre oração. Mas uma que eu falei, eu quero contar, essa eu quero contar.
Foi quando o Renan ainda pequeno, e nós levamos o Renan tinha uma bronquite muito crônica, e da família da Eloíde, eles tinham essa bronquite, uma coisa muito forte. Para você ter uma noção, nós ficávamos torcendo à noite para o Renan vomitar, porque ele não respirava, era uma angústia. E nos indicaram um médico que as pessoas falavam assim que era o cara mais entendido disso, que ele iria resolver e tal, e nós já tínhamos tentado tudo com o Renan, e nós fomos e chegamos lá, eu e Eloíde, chegamos lá, ele, não sei o que foi, se foi os exames, eu não lembro disso, eu sei que ele colocou na mesa dele 3 aparelhos, eu não estou zombando, eu estou falando como eu conheci. Para mim eram 3 cachimbos. Na hora eu até falei para ele: isso aqui está parecendo bombinha de alguma coisa. Ele colocou na mesa 3. E ele usou uma expressão muito forte para pai ouvir assim. Ele falou assim: olha, seu filho vai usar isso aí para sempre. Escolhe o modelo, como é que você quer, porque ele sempre vai precisar de algo assim. E falou isso muito sério, explicou tudo para nós assim. Nós saímos do consultório, entramos no carro, eu e Eloíde. Quando nós sentamos no carro, antes de ligar o carro, vidro fechado, nós fizemos uma oração. E na oração nós dissemos ao Senhor: eu creio, Senhor, que o Renan nunca vai usar um aparelho desse. O Renan tem 20 anos. O Renan nunca usou um aparelho daquele. Amém. Nunca usou um aparelho daquele. Amém. Mas eu vi, e eu quero testemunhar isso também, eu vi quantas vezes a Eloíde pegava o Renan, entrava num dos quartos lá em casa, num dos quartos parece que é uma mansão, né? Só para valorizar, num dos quartos, entrava, fechava a porta, colocava, na época, era o diante do trono, águas purificadoras, colocava música alta dentro do quarto, e eu via ela e o Renan cantando e orando, e eu ficava ouvindo, e os dois lá cantando. Quando saíam do quarto, não tinha nada no Renan, o Renan estava respirando e dormia maravilhosamente bem. Onde foi que nós paramos, irmãos, de crer nesse poder da oração? Onde foi que nós paramos diante de uma situação que está nos acontecendo, de dobrar o joelho, colocar o rosto no chão, de levantar a mão, levantar um clamor e dizer a Deus: eu creio, Senhor, que essa situação está nas tuas mãos. Eu creio, Senhor, que agora mesmo o Senhor está revertendo tudo isso. Eu creio, Senhor, que o Senhor é que está lutando por mim. Eu não tenho como lutar por isso, Senhor, eu não tenho nem como me defender em relação a isso, mas eu sei que o Senhor agora mesmo já está fazendo alguma coisa. Alguém aqui acredita nisso? É sobre isso que eu quero falar. Que tal orar? Eu queria ministrar aqui com vocês alguns segredos de oração, algumas coisas que talvez você nem sabe disso, ou talvez você esqueceu isso em algum momento da sua vida. Eu fico imaginando, se nós resgatarmos isso, e mulheres cobrirem a vida dos seus maridos em oração, e maridos estarem orando por suas esposas, pais orarem por seus filhos, pais intercederem assim pelos seus filhos, e ver a história dos seus filhos sendo transformadas. Você acredita nisso? Amém. Sendo transformadas assim, no tempo de Deus, as coisas indo acontecendo, Deus colocando pessoas certas na vida dos seus filhos, as coisas indo acontecendo porque há um clamor, alguém está orando, alguém em algum lugar está orando. Eu recebo WhatsApp, acordo um pouco antes das 7 da manhã, olha que eu vou olhar, 5 horas da manhã, tem gente orando por mim,
estava orando agora por tua casa, estava orando pelo teu ministério, gente que ainda acredita na oração. Há um grupo em São Paulo que eles se comunicam e eles acordam juntos às 4:30 da manhã para orar, oram 1 hora e voltam a dormir. Não sei se conseguem voltar a dormir, mas eles oram. Primeira coisa que eu quero ministrar na sua vida, o segredo do lugar. Marcos capítulo 1, versículo 35. O segredo do lugar. Olhe para mim. Eu não tenho nada contra a sua maneira de orar. Por favor, eu não vou ficar aqui dizendo que o jeito certo de orar, não vou, por favor. Mas eu conheço pessoas que dizem assim: pastor, eu oro em todo tempo, eu oro em todo tempo, eu oro em todo lugar. Mas eu queria ministrar a você um segredo, ter um lugar reservado para orar. Não sei se você vai entender essa expressão. Tem um altar de oração, tem um lugar que ali você não precisa nem fazer força, ali você chega e você sente muito forte a presença de Deus. Alguém entende o que eu estou falando? Não é esquisito isso para você, se eu falar isso? Ah, não, eu ando falando, amém, Deus ouve, não tem problema, não estou. Mas eu queria hoje aqui levar pessoas que queiram ter vida de oração. Há um lugar, irmãos, há um lugar que você separa, há um lugar que você reserva para ter um encontro com Deus. Diga a pessoa do lado assim: Deus quer ter um encontro com você. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Pessoas que oram, separam um lugar para orar. Eu estou levando você aqui pela palavra a ter uma vida de oração, a ter uma vida de oração. Sem isso aqui, talvez você não vai entender o que eu estou dizendo. No livro de Mateus capítulo 6, Jesus disse: quando orares, entra no teu aposento, fecha a tua porta e fala em segredo com Deus, que em segredo Deus te responderá. E você saberá que foi Deus, porque não tinha mais ninguém lá. Ninguém mais ouviu a oração que você fez, a não ser Deus. O segredo das pessoas que oram é que depois de ter rotina de oração, estabelecem um lugar, e naquele lugar se torna um hábito. Alguém aqui assistiu Quarto de Guerra? Quem assistiu? Você entendeu aquilo? Glória a Deus. Vocês lembram daquele homem que foi comprar a casa? Pastor, né? Que foi comprar a casa, e ele perguntou: o que tinha aqui? Eu sinto uma presença muito forte de Deus aqui. É fácil dizer, é que esse lugar eu marquei um encontro com Deus. Sabe por que a igreja é chamada casa de oração? É para que você entenda isso. Para cá você virá orar. Isso tem que ser hábito na sua vida. Pessoas que oram são pessoas que não sabem viver um dia sequer sem oração nesse lugar. Talvez você não tenha vida de oração porque você nunca separou um lugar. Eu recebi uma visita em casa semana retrasada e recebemos, eles sentaram na sala e senta aqui, senta aí, senta aqui e tal. E aí uma pessoa foi sentar, eu falei: essa poltrona aí é onde eu dobro o joelho para orar. Aí uma outra pessoa foi: então deixa eu sentar aí. Quase da briga. Então deixa eu sentar aí. É um lugar que, se eu dobrar o joelho, muitas vezes não sai uma palavra da minha boca, mas eu sei que Deus está me escutando. É um lugar separado de oração. Você precisa ter esse lugar na sua vida. Os católicos tinham um altar em casa, tinha um móvel, eu não fui católico, eu estou falando de coisas que eu vi na casa dos outros.
um lugar, irmãos. Nós evangélicos, a gente só critica. Olha lá, aquilo lá. Irmãos, nós nunca tivemos nada. Um lugar separado, um lugar separado. Um lugar em que você coloca a sua Bíblia para ir lá, estar lá e ler a sua Bíblia. Um lugar em que você tem um aparelho lá que você coloca uma adoração. Um lugar, irmãos, fácil para orar. Um lugar onde a televisão não chega, barulho nenhum chega. E é só você e Deus. Alguém está me ouvindo? Amém. Faça isso e você vai ter uma vida completamente transformada por causa da oração. 2, segredo da intimidade. Lucas 7,44. Intimidade no dicionário fala de pessoas que têm uma vida próxima da outra, estreitamento de relacionamento. Você nunca vai ter intimidade se você não tiver relacionamento diário, contínuo com Deus. Deus disse: esse povo vem a mim com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Intimidade com Deus. Por favor, olha aqui, você consegue entrar num lugar desse e sentir a presença de Deus? Pastor, não. É porque talvez você passou o dia inteiro sem procurar por Ele. O dia inteiro. Você viu o Brasil ganhar no vôlei? Você viu, não sei o que passou na televisão hoje. Você viu isso, você viu aquilo. Mas você orou hoje? Você orou hoje? Você já esteve com Ele? Você já sentiu a sua presença hoje? E aí você deixou para vir à igreja à noite para sentir a presença dEle? Isso fala que você não está percebendo Ele na sua vida. Lucas 7,44 diz: em seguida virou-se para a mulher e disse a Pedro: vê esta mulher, entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com suas lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Jesus estava dizendo para Pedro: Pedro, você está andando comigo, mas você não tem intimidade comigo. Você está andando comigo, Pedro, e está achando normal andar comigo. Essa mulher, Pedro, ela fez o que você não fez. Eu estou aqui preocupado, porque eu entendo que quando Deus coloca algo no meu coração, quando Deus coloca uma palavra no meu coração, é porque Ele está querendo falar comigo e com você. Amém. Alguém acredita nisso? Amém. Sabe o que Deus está querendo dizer para mim e para você? Volta a orar. Volta a orar. Aumenta o seu tempo de oração. Sabe por que as coisas estão acontecendo? Porque você precisa voltar a orar. Não se acostume com o que está acontecendo. Não se conforme com o que está acontecendo. Vai orar. Deus vai mostrar. Deus vai revelar o que de fato está acontecendo. Alguém acredita nisso? Amém. E Deus vai te dar saídas. Amém. Deus vai te dar saídas. O segredo da intimidade. 3, o segredo da promessa. Josué 21:45. De todas as boas promessas do Senhor, a nação de Israel, nenhuma delas falhou, todas se cumpriram. Diga a pessoa do lado assim: tem uma promessa de Deus na sua vida. A Bíblia diz: todas quantas promessas há de Deus, tem nele o sim, e por ele o amém. Quem confia nas promessas de Deus sabe que a oração é o meio que o próprio Deus estabeleceu para concretizar. A confiança nas promessas de Deus é o segredo do pastor que ora, da mãe que ora pelos seus filhos, da esposa que ora pelo marido e de todo aquele que ora querendo servir a Deus. Promessa. Se você tem uma promessa de Deus na sua vida, vai orar, porque ela vai se cumprir. Amém. Toda a sua casa será bendita. Amém. Vai orar. Amém. Cubra a sua casa. Deus ama a sua prosperidade. Deus tem alegria em que dê certo para você as coisas.
vai orar, tira um tempo para orar sobre esse assunto que está acontecendo, busque Deus sobre esse assunto. Há uma promessa de Deus na tua vida, nenhum mal te sucederá, praga nenhuma vai chegar, irmãos. Ore por isso, ore por isso, ore. 4, o segredo da prioridade. Estou terminando, me acompanha. O segredo da prioridade. Mateus 6,33, não precisa nem abrir, você já sabe de cor. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Se você estiver anotando, vale a pena anotar isso, olha. Começar o dia sem oração demonstra que Deus não é uma prioridade na sua vida. E com certeza você falou assim, daqui a pouco eu vou orar, mais tarde eu vou orar. Sabe o que você deixou bem claro? Deus não é o primeiro. E olha aqui para mim, Ele quer ser o primeiro na sua vida. Ele quer, Ele busca ser o primeiro na sua vida. O segredo das pessoas que oram é, antes de orar por qualquer pedido, ter comunhão com Deus. Ele é o primeiro. Esse é o segredo da prioridade, do primeiro, irmãos. Quem está me ouvindo? Amém. Antes de tudo, antes que você ligue para alguém para contar o que está acontecendo, liga para Deus e diz para Ele que você confia nele. Quando alguém ligar e perguntar para você, como é que está aquela situação, você vai responder, acabei de entregar ela nas mãos de Deus, está com Ele agora, eu vou descansar. Que tal orar? Que tal aumentar um tempo de oração? Que tal se tornar uma pessoa de oração? O pastor Anésio contou essa história uma vez, em que ele foi para os Estados Unidos, e ficou na casa de um grande empresário nos Estados Unidos, um homem, eu não lembro se era montadora, o que era, ele falou assim, que era um homem muito rico, e ele dormiu nessa casa, e ele falou assim, que ele estava tão assim, meio encabulado, meio assim, vergonhoso, assim, que ele acordou cedo, não fez barulho, para não acordar ninguém na casa, uma casa muito grande, e ele desceu, foi lá para baixo, quando ele chegou lá, quietinho, ficou quieto, o dono da casa, esse empresário, estava orando, irmãos, estava já com a Bíblia aberta, lendo a palavra e orando, e depois ele disse que aquele homem falou, todos os dias, antes de qualquer negócio que eu vá fazer, eu venho falar com Deus. Martim Lutero falou assim, eu estou tão ocupado ultimamente, tanta coisa acontecendo na minha vida, que eu preciso de 4 horas de oração. Susana Wesley tinha 18 filhos, porque um morreu. 18 filhos. Essa mulher orava todos os dias, 2 horas por dia. Nós temos 2 filhos, e parece que temos 18, pelo barulho que faz dentro de casa, parece que são 18, e não conseguimos orar 15 minutos, algo está errado. Talvez você perceba porque que na nossa vida, muita coisa está acontecendo, porque nós estamos deixando de orar, nós estamos aprendendo a resolver por nós mesmos. Deixa eu falar algo a você, a resposta certa vem de Deus. Amém. Se você quiser mesmo falar, eu quero acertar, vai orar primeiro, tenha esse segredo dentro da sua vida. Primeira coisa, Deus. Primeiro, antes de sair para trabalhar correndo louco, porque alguém está te esperando, porque você tem que fazer uma ligação, porque você tem que chegar lá e tem que algo acontecer, ore. Eu queria dizer algo a você. Quando você chegar lá, você verá que Deus não falha.
você verá que Ele já estava cuidando de tudo. Que Ele já estava cuidando de tudo, para que a promessa dEle se cumpra na sua vida. Em algum momento, nós deixamos de orar. Em algum momento, a igreja passou a depender da oração de alguém, irmãos. Em algum momento. De orações fortes. Já ouviu falar, irmãos, orações fortes? Que tem, vamos fazer uma oração forte, aí a pessoa faz aquela cara e faz uma oração forte. Você acha que Deus ouve oração forte, oração fraca? Deus apenas ouve oração. Seja ela com um copo de água, sem copo de água, Deus ouve a oração. Amém. Você só precisa orar. 5, último, o segredo da presença. Êxodo capítulo 33, versículo 14 a 16. Eu acho que eu já contei isso aqui. Não lembro se eu contei aqui. Eu fui fazer uma visita na cadeia. Eu acho que eu contei, não sei se eu não contei. E lembrei que uma pessoa havia falado de uma criança que estava na Santa Casa. E nós fomos lá na Santa Casa, não lembro quem estava comigo no dia. E quando entramos na área lá de pediatria, que fala isso? A criança estava com soro na testa, cabeça raspada. E a mãe angustiada, porque o problema lá era um problema sério, eu não lembro o que era. Mas irmãos, eu não sei se alguém aqui entende isso que eu vou dizer, eu espero que sim. Havia um sinal muito forte da presença de Deus naquele quarto. Você ficava até incomodado ali naquele lugar. E nós começamos a orar. A mãe começou a orar. Nós estávamos ali na visita e começamos a orar. Saí ali, fiz a visita na cadeia. Antes de sair, eu disse à mãe assim: olha, fique tranquilo. Amanhã eu volto aqui. Quando eu falei isso, que eu ia virar, eu voltei e falei: não, amanhã eu não volto, porque amanhã ela não vai estar mais aqui. E fui embora. Você acredita que no dia seguinte eu voltei lá? Irmãos, e a presença ainda era forte naquele quarto. Mas a criança não estava mais lá. A mãe não estava mais lá. E alguém me disse: ela recebeu alta hoje pela manhã. A criança está bem. Talvez você venha num lugar como esse aqui, dá até sono, cansaço, porque você não buscou a presença dele. Ele é tudo que você precisa. É com Ele que você tem que estar. Não é comigo, irmãos. Não é com o louvor, com a banda, irmãos. Não é com isso, é com Ele. E você pode entrar aqui e sair daqui sem ter estado com Ele. Sem ter estado com Ele. Se você me perguntasse: pastor, o que Deus tem para mim hoje nesse lugar? Nada. Como nada? Ele só quer estar com você, porque Ele na sua vida é a resposta de tudo que você precisa. Com Ele não te faltará nada. Se Ele é contigo, se Ele está com você, se você percebe a presença dEle, nada vai te faltar. Ele é tudo que você precisa. Ele é o conselheiro ideal.
Êxodo 33, 14 a 16, respondeu o Senhor: eu mesmo, diz o Senhor, o acompanharei e lhe darei descanso. Então Moisés declarou: se não fores conosco, não nos envies, como se saberá que eu e o teu povo podemos contar com teu favor, se não nos acompanhares? Quem mais poderia distinguir a mim e ao teu povo de todos os demais povos da terra, da face da terra? Eu fiquei lendo esse texto várias vezes. O que nos distingue não é a religião, não é o nome da igreja, não é a roupa que usamos, não é a capa que colocamos. O que nos distingue é a presença de Deus, irmãos. Eu era moço, fazia datilografia. Você nem sabe o que é isso. Você nem sabe o que é isso. Nunca viu um negócio desse. Fazia datilografia. A ponte não tinha caído ainda. Ainda existia aquela ponte. Isso aqui, eu já eliminei 70% da igreja. A ponte de ferro ainda existia. Havia uma área na ponte que os pedestres passavam e outra que os carros passavam. E eu compus 2 músicas. Deus me deu essa capacidade, Deus, porque imagina aí eu compondo música, uma piada. Estava na Metodista, eu compus 2 músicas. Um dia, andando na rua, indo para a datilografia, passando pela ponte, a presença de Deus encheu meu coração de um jeito, eu comecei a chorar e a orar e a cantar essa música que depois eu anotei. Quando eu estava no meio da ponte, havia um bêbado. Ele batia de um lado na outro aqueles ferros. Aquele homem acho que levou uma eternidade para chegar do outro lado da ponte. E eu ali cantando, orando e tal, comecei até a dar risada dele, porque ele batia mesmo no ferro aqui, batia no outro para ir andando. E eu fiz assim, eu fiquei esperando. A hora que ele bater do lado de cá, eu atravesso. E fui atrás dele. Quando ele encostou para o lado de cá, bêbado, eu atravessei. Quando eu atravessei, ele falou: moço. E eu virei. Ele falou: você tem Deus na sua vida. Bêbado. E eu, cheio da razão, falei: eu tenho Deus, sim. Ele falou: eu percebi quando você passou por mim. O segredo da presença, irmãos, é maior do que a igreja que você frequenta, é maior do que o título evangélico, crente, católico, que for, é maior. E é tudo que nós fomos abrindo mão durante o tempo da nossa vida, de acordar com Ele, passar o dia com Ele e dormir com Ele. Moisés disse: Senhor, se o Senhor não for conosco, não nos tire nem de casa, nos deixa aqui, porque qual garantia nós vamos ter do teu favor, se não for a tua presença conosco? Por favor, alguém está me ouvindo? Já sentiu a presença de Deus dentro do carro? Me dá um sinal, só para ver com quem que eu estou falando. E Ele estava lá dentro andando com você, dentro do carro, o tempo todo. Alguém aqui já sentiu a presença dele dentro de casa?
em algum cômodo da casa, sentiu muito forte. Não abra mão disso. Não abra mão disso. O dia que você não sentir, você volte lá e fale para Ele: eu quero a Tua presença. E você vai ter vida de oração. Nós demoramos muito para aprender esse segredo. Nós aprendemos a pedir, nós aprendemos a ter coisas, receber mais coisas, mas não sabemos esse segredo. O segredo é a presença de Deus. Talvez se eu falar para você: vem orar essa semana aqui, você falar: ah, pastor, mas eu queria dizer para você, Ele vai estar aqui. Ele vai estar aqui. O que nos distingue não é, irmãos, a placa. É que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque Tu estás comigo. Agora, para terminar, o segredo da presença está na oração. Alguém pode dizer que esteve com Ele hoje, logo pela manhã? Ele sempre está com você, mas você esteve com Ele? É através de um tempo de oração. Oração é comunhão com Deus. Que tal orar? Que tal orar? Fica de pé, por favor.